Pai, é na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós abençoamos a tua filha, a tua serva. Enche ela da autoridade, mais da tua unção, que a palavra viva flua, a palavra rema, a palavra do trono, Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa ela poderosíssimamente, que cadeias, grilhões sejam quebrados, Pai, que paradigmas, Senhor, sejam destruídos, fortalezas mentais, em nome de Jesus. Levanta uma blindagem sobre a vida dela, blinda a vida dela agora, em nome do Senhor, com toda ousadia, com toda intrepidez, que ela se movimente, de acordo com a tua vontade, porque oramos que a tua vontade no céu, seja feita na terra, sobre a vida dela, sobre a vida da igreja, agora, em nome de Jesus, amém. Amém, boa noite. Boa noite para você que está em casa. Antes de irmos à palavra, rapidamente, eu preciso passar um comunicado importante que tem a ver com o que o pastor Marcos estava falando, desses 21 dias que vamos começar. Eu não sei você, pastor Marcos, sabe quando você fica com o teu espírito um pouco agitado? Eu estou um pouco assim, para esses 21 dias de jejum e oração e intercessão que nós vamos começar a partir de hoje, meia-noite. Sabe aquele sentimento que o pastor Marcelo falou um pouco aqui hoje, de que algo está por vir, um cheiro de algo novo que está nascendo? Não sei se faz sentido isso para você. Você que está na sua casa também, você pode se envolver. Lá no nosso Instagram tem um story, e você vai poder clicar lá agora e entrar no nosso grupo também dos 21 dias de jejum. Faça isso agora, vai lá rapidinho, e você também, ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai entrar, vai ter 150, 200 pessoas juntas, orando com um só propósito. Mas dentro do que o pastor Marcos falou, meu marido hoje está no Mevan Campinho. Tinha um tempo já que ele não estava com os irmãos lá do Mevan Campinho, ele está lá hoje. Deixou um beijo para todos vocês. Ele sempre fica com o coração muito apertado de não estar aqui, mas já tem bastante tempo que ele não vai lá. E ele me incumbiu de algo que ele sentiu no coração dentro desse período que nós vamos passar de jejum, que antecede o evento do final de semana, que não tem a ver com o evento, tem a ver com algo que Deus, com o lugar que Deus está nos levando. Não a denominação não, tá, gente? Mas o reino de Deus avançando na região que o Senhor nos plantou. Tem a ver com a nossa cidade. A denominação a gente precisa ter, você tem que ter seu nome, seu CPF, você tem que ter. Mas você não é o seu CPF. Você é alguém que foi criado em Deus na eternidade. Nós não somos a denominação, nós somos uma igreja do Senhor plantada nessa região para cumprir um propósito. Faz sentido isso para alguém aqui? E dentro desses 21 dias, na quinta-feira, nós já iniciamos, eu não sei quem participou, do último discipulado de homens e mulheres online, que vai ser quinzenal, né? Semana sim, semana não. Nós teremos discipulado online com homens, online e presencial. Com homens e mulheres nós começamos. E essa quinta já seria o nosso discipulado de homens e mulheres. Só que nós vamos fazer presencial dessa vez. Aqui na igreja, na quinta-feira, às 19h30. Pastor, eu estou chegando agora, quero estar. Pode e deve. Mas nessa quinta-feira vai ser especial, porque nós já estaremos em jejum, já estaremos em oração, e nós vamos ter aqui um tempo de intercessão. Vai ser um discipulado prático. Pastor, eu vou direto do trabalho. Vem, vou trazer as crianças atrás. Não vai ter kids, mas senta o teu filho ali. Enquanto nós estivermos aqui rodeando e orando, as crianças estão recebendo desse ambiente. Então não coloca o teu filho como um empecilho nesse momento. E nem o trabalho que Deus te permitiu ter como um empecilho também. E nem o teu corpo que Deus te permitiu ter como um cansaço que você não vai vir. E nem se chover ou se fizer sol. Eita, não sobrou nada para você. Desculpa. Vamos orar e Quem lembra? E vigiar. Estou separando as sílabas para ver se você chega. Então nós vamos entrar em oração, né, Renata? Em jejum, mas também em vigiar. Porque senão a gente vai perder aquilo que a gente está estabelecendo no mundo do Espírito. Faz sentido? Hoje, eu preciso compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração há um tempo. Tem a ver com esse tempo que nós estamos começando à meia-noite, e tem a ver com a proclamação do mês de fevereiro, com base em Isaías 43,
Vamos ler, começar a ler, por favor, se puder projetar, para a gente ganhar tempo. Eu tenho alguns textos, então eu vou dar uma corrida para a gente chegar aqui no entendimento, numa construção de entendimento. A proclamação desse mês de fevereiro é Isaías 43, do 16 ao 19. Fala assim comigo: eu faço uma coisa nova. A gente vai repetindo até que a nossa alma pare de brigar e o nosso espírito entenda e tenha revelação. Faz sentido isso para alguém aqui? Porque a gente recebe uma porção de Deus aqui, volta para a nossa semana, você com seus desafios pessoais, nós como igreja com os nossos desafios coletivos, e aí parece que aquilo que a gente recebeu do Senhor vai sendo drenado, a gente vai perdendo, às vezes numa briga conjugal, às vezes numa crise financeira, numa questão de saúde, num trânsito, num filho, sei lá, num desafio que você tem. Aquilo que a gente recebe, a impressão que dá que a gente vai perdendo. Mas eu declaro que nesses dias, a proclamação que Deus tem nos direcionado, e ela sendo repetida até que o nosso espírito entenda, nós vamos passar pelas situações, a nossa alma vai tentar nos boicotar. Isso é normal. Isso é comum, não deve ser normal. É comum acontecer. Mas o normal, comum é a nossa alma tentar nos boicotar. O normal vai ser a gente reagir e entender, não é o que eu sinto, é o que eu sei. Porque a fé, ela não sente, ela sabe. Ah, mas eu não estou muito bem. Mas a fé sabe. Eu tô nessa vibe. Eu estou voltando a crer em cura novamente. Pastor, você parou de crer? Não, é que a gente fica tão envolvido que a gente esquece do que é básico, do evangelho, dos fundamentos. Tem alguém em casa? Tem alguém com muito sono que o calor te pegou aí? Eu sei que você vai se soltar. Vamos lá rapidinho. Vai para o 19, por favor. Aqui, é isso. Eis que eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu não quero me deter nesse texto hoje, já temos falado bastante nos nossos encontros nos lares, que são as mesas, temos falado nas redes, cada encontro, cada domingo, principalmente à noite, domingo pela manhã, é mais um culto focado no ensino. Mas eu quero me deter quando ele fala assim: eu estou fazendo uma coisa nova, você não está percebendo. A questão é, por que eu estou distraído? Eu sou crente, eu faço essas coisas comigo. Peraí, eu sou crente, eu dou meu dízimo, dou minha primícia, me esforço para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa pastora, uma boa amiga, uma boa filha. Aí eu vou fazendo. Por que eu estou distraída? O que está me tirando do foco de enxergar o que Deus está fazendo nesses dias? Alô? Fala assim comigo: propósito. Não. Pastor Marcelo, ele falou no momento da oferta, a gente não conversou sobre isso. Ele falou sobre os discípulos que entendem o propósito. Eles saem do lugar da multidão, que se movem pela necessidade. A multidão move pelo quê? Eu estou com fome. É o hoje, é o agora. Ontem foi um dia pontual, como o diácono Tiago falou. As primícias das nossas crianças, que entregamos no dia 1, 2 e 3 aqui de janeiro, foram entregues a outras crianças. Pastor Cirlei, que é o líder do evangelismo na igreja local, nossa igreja tem 1 ano, estamos começando, tenha paciência. Eita! Não dá para estabelecer todos os ministérios de uma vez só. O Mevan Campinho tem 15 anos, a gente vê-los fluindo, é maravilhoso. Estamos há 1 ano. Por isso se voluntarie nas áreas. A mídia, se for falar assim, cada um, se eu falar um líder aqui, cada um fala: pastor, dá o meu anúncio do recrutamento para a minha área. Aí eu falo com outro líder: não, eu preciso de recrutamento de pessoas, de voluntários para mim. Eu falei, todas as áreas precisam. A mídia, o Kids, o louvor, né, Giovanni? As equipes, são várias equipes, a gente precisa montar outras equipes, voluntários, integração. Alguém vai gritar aí. Alguém vai falar: os jovens e as redes. Se voluntarie. Mas a gente não se move por necessidade, não. A gente se move por um propósito. O Deus Pai veio trazendo intervenções na história para que o seu propósito fosse cumprido. E chegamos aqui, que dia é hoje? 23.
Fala assim, pastora, fala baixo que aí você não tosse. Fala baixo, fica assim, ó. É que eu fico nervosa. 23 de fevereiro de 2025. Meu Deus, né? Eu pensava que em 2025 os carros estavam voando. Tudo aqui normal. Tem Passat ainda? Na rua? Tem ainda, né? Esse dia foi muito bom. Minha filha viu um Fiat Uno. Nossa vida foi Fiat Uno, tá? O dia todo. Mille, não sei o que, sei que lá, né? Todos não podiam andar na chuva, porque enguiça. Maravilhoso. E mesmo assim a gente comprava no ano seguinte o outro Fiat Uno. Aí minha filha, mãe, que carro é aquele? Meu Deus, você não sabe que é um Fiat Uno, menina? Carro maravilhoso. Nossa, baratinha. Eu achava que hoje, 2025, ia estar o quê, né? Meu Deus do céu, avivamento. Eu pensava um monte de coisa. Desde Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus tem um propósito. E Ele não muda pela situação que a terra está. Isaías, capítulo 6, era um ano onde morreu o rei. Morreu a referência de Isaías. Isaías tem uma visão do trono. Quem lembra? Quem lembra da visão do trono? Isaías capítulo 6. E ele viu o trono de Deus. Estava assentado num alto sublime trono. E os anjos de Deus estavam sobre ele. E eles declaravam: Santo, Santo, Santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Como aqueles anjos podiam dizer que toda a terra está cheia da sua glória, se era um ano terrível? Porque os céus não mudam. Deus não perdeu o controle. O propósito de Deus está bem firmado entre as nações sobre a tua vida. O problema é, Ele faz uma coisa nova e eu não percebo. Isso é muito perigoso. Eu preciso dar uma introdução aqui sobre propósito. Fala assim comigo: propósito. O meu coração hoje está agitado para que todos os discípulos nessa casa, que entendem que são discípulos de Jesus, possam entender que nós, plantados nessa região, entendemos que temos um propósito. Não é sermos iguais, mas é termos algo em comum que nos une. Vamos entender um pouco sobre propósito aqui, uma breve introdução. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 15. A gente vai ter que ler rápido um texto que é tão poderoso. Pede o meu marido para eu pregar outra vez, Marquinho. Tadinho, ele deixa. Eu que às vezes tô cheia de criança, cheia de coisa para fazer. Eu não quero pregar só para mulheres, não. Esse texto de Eclesiastes 3 é poderoso. A gente vai ler ele muito rápido. É uma pena, a gente vai voltar aqui. Pode ser no discipulado de homens e mulheres? Anota, quem gosta de anotar e me cobrar lá ao vivo, para eu passar vergonha. Eclesiastes 3, do 1 ao 15. Vamos ver essa versão. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo. Fala mais alto. Há tempo para todo. Debaixo do céu. Pode ir passando, por favor. Há tempo de nascer. Isso que a maturidade traz, gente. Quando a gente passa por processos, na hora que a gente está passando, a gente não entende. Mas depois que a gente passa pelos processos, entende que a gente não morreu no processo. Por exemplo, a pastora Tânia vai vir. Que maravilhoso. É um evento. Faz parte de todo um processo. Eu não posso parar nisso. Ela só é mais a vinda dela, ela é só mais um evento, mas dentro de um processo que Deus está construindo na igreja local. A maturidade nos traz isso, porque quando nós estamos passando por provações, por situações difíceis, a gente não consegue enxergar. A gente só olha o que eu consigo ver. Mas quando a gente chega no lugar de maturidade, a gente entende que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O problema é que Ele está fazendo uma coisa nova e a gente não percebe, porque no tempo de plantar eu estou arrancando. Ele está fazendo, você não está percebendo o que eu estou fazendo? Há tempo para todo propósito. Pode passar, por favor. Tempo de matar, oh meu Deus do céu, e cuidado, vamos depois no original das palavras. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Você crê nisso?
Eu não sei você, quando eu li esse texto em casa, isso saltou dentro de mim. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de perder, sim. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Pode passar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Pega aí, em nome de Jesus. Pode ir passando, meu irmão. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Para no tempo de paz. O que o texto fala lá no início? Você pode botar um 1 rapidinho, depois a gente volta no 8. No 1. Há tempo para todo. Lê para mim, segunda parte. Há tempo para todo. E a gente, quando está passando pela situação difícil, o crente, o carioca, o brasileiro, sabe o que ele fala? Calma, que tudo tem seu tempo. Não. Isso aí foi a gente que inventou do texto. Não há tempo para tudo, não. Há tempo para todo propósito. Se é propósito de Deus para a sua vida, Ele vai liberar um kairos, um portal de oportunidade para você. Não há tempo para tudo, não. Para de se enganar, porque isso não é bíblico. O texto está falando, há tempo para propósito. O que é propósito? Deus abre um kairos, que é o tempo de oportunidade para você. Enquanto a gente está distraído com o tempo de tudo, o kairos a gente não enxerga o que Ele está fazendo. Pegou? Então não é tempo para tudo, não é tempo para propósito. Se está fora do propósito, não vai prosperar. Porque há tempo para quê? Para o propósito. Pegou aí, gente? Agora volta no 8, por favor, para a gente seguir aqui. Eu preciso correr, meu Deus. E aí ele vai falando de todos os tempos que a maturidade nos traz. Deixa eu te falar. Não tem problema você prosperar, não. Não tem problema Deus te dar condição, você entrar num lugar que você entendeu com o seu esforço. Não tem problema, porque lê o 9 aí. Vamos entender, a Bíblia vai explicar. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que ele se afadiga? Que proveito tem? Eu saio para trabalhar, é a força do meu braço, eu vou, faço. Não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Mas fora do propósito, que proveito tem isso, gente? Tem alguém em casa? Vai suprir as contas do mês, tá? Supriu, pagou aluguel. Vem comigo em nome de Jesus. Mas se a gente está fora do propósito, parou naquele mês. Vamos continuar. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Pode ir passando, por favor. Tudo, fala assim comigo, tudo. Fez Deus formoso, perfeito, no seu devido tempo. Mas, tem uma versão que ele fala, mas ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Versículo 12. Sei que nada há de melhor, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se com a vida, uma vida regalada. Volta lá no 12. Regalada. Ele está dizendo o seguinte: você pode desfrutar, você pode viajar, você pode trabalhar, pode comprar o sucrilho para os seus filhos, aquilo que você não teve. Eu tenho esse negócio, eu compro, quando eu olho, tem 2 caixas de sucrilho. Meu Deus, os meninos não querem nem mais sucrilho. Aí eu fico, quer sucrilho? Não gosto, eu gosto. Porque na minha época não tinha sucrilho. Come sucrilho, menino. Até caí aqui. Come sucrilho. Tem problema não. O texto está dizendo, tem problema você dar sucrilho para criança, não. Cereal, tem que falar cereal. Tem problema não. Agora no versículo 12 que está a chave. No 11. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Mas tem um segredo. Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem.
você pode desfrutar daquilo que Deus permitiu ter. Mas nesses dias, Deus está restaurando em nós o senso de propósito. E isso vai se dar com entendermos que a eternidade está dentro de mim. Mas como eu vou entender que existe uma eternidade que Ele criou e colocou dentro de mim, se eu estou tão distraído, se eu preciso fazer tantas coisas, Ele está fazendo algo que eu não estou percebendo? Deus está restaurando o senso de propósito na sua igreja nos últimos dias. O propósito pelo qual o Messias foi enviado. O propósito pelo qual nós nos chamamos de cristãos, pequenos cristos. Isso só vai se dar quando eu entender que tem uma eternidade aqui. Quando eu conseguir parar um pouco das minhas atividades que eu posso ter, que não é pecado, mas há tempo para tudo. Olha, até eu falo errado. Há tempo para todo. Pastor, eu preciso entrar no propósito de Deus. Entenda a eternidade que está em você. Não consigo. Para um pouco e começa a contemplar. Tira uns minutos pela manhã diferenciados. Começa a fazer aquilo que você não faz, porque isso são distrações que o inimigo tem usado para nos tirar do propósito. Por isso nós estamos percebendo o que Deus faz hoje. Gente, tem alguém em casa? Vou parar de repetir, vou para o próximo, pode? Já pegou, fala assim, peguei. Propósito no dicionário, professores. Dicionário. É Google, né, gente? Dá um Google em propósito, sabe o que vai aparecer? Crenças, aquilo que você acredita. Valores, que é importante para você. O que dá sentido à sua vida. Vai pegando, por favor, é uma construção essa noite. O que te dá sentido, o que você acredita, os seus valores. E vai um pouco mais, o legado que você vai deixar. Não é uma herança financeira, é um legado que alguém vai poder se alimentar depois que você não estiver aqui. Isso propósito traz. Designo, vocação. Agora, propósito, a etimologia da palavra no latim vem do verbo proponere. O que é isso, pastora? O movimento para frente. Ponere fala de colocar. Então, propósito fala de colocar na frente. Priorizar. Pastor Marcelo falou aqui. Peraí, pastor, eu preciso entender qual é o meu propósito. Estou um pouco agitado. Estou te ajudando. É o que você prioriza. Peraí, eu estou priorizando o trabalho. Esse é o propósito da sua vida. Eu estou priorizando ter. Traz você para a sua realidade. Você pode fechar os seus olhos um pouco? Fecha os seus olhos. Essa é uma noite de olhos abertos. Começa a trazer a sua memória sem tentar o seu instinto de autopreservação te boicotar. Não deixa não. A verdade. Sabe o que a Bíblia fala? Com os olhos fechados, você na sua casa também. Salmos 51. Que Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Alô, pastor, líder, empresário, mãe de família, trabalhador, cristão. O que você tem priorizado? Sua saúde? Não estou falando que você tem que deixar essas coisas, não. Propósito fala de colocar na frente, de priorizar. Isso vai revelar o lugar que você está. Isso vai revelar se você está entendendo que a eternidade está dentro de você, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que você tem priorizado, meu irmão, minha irmã? Isso vai revelar o lugar que você está. Deus está restaurando na igreja brasileira o propósito pelo qual ela existe. Então, o propósito fala de priorizar, de colocar na frente. Mas no texto que nós lemos, olha para mim aqui um pouco, de Eclesiastes, que há tempo para todo, até você decorar, há tempo para todo, não é tempo para tudo. O original hebraico da palavra propósito, sabe qual é? Vou ler aqui para você. Olha que estranho. Fala de deleite, fala de prazer,
mas no sentido da vontade de Deus. De você desfrutar, mesmo passando por guerras, mesmo sendo em tempos de guerra, você tem prazer, porque você sabe que você está no centro da vontade de Deus. E eu priorizo isso. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa? Não, porque eu entendi que existe uma eternidade dentro de mim. E não é o que eu sinto, é o que eu sei. Então o propósito no hebraico fala sobre um lugar de prazer, mas em direção à vontade de Deus. E nas suas prioridades, nas minhas prioridades, qual o lugar que nós estamos em direção à vontade de Deus? Tem alguém aí, gente? Me ajuda. O propósito não é objetivo. Agora, meus objetivos. Não, o objetivo é uma meta que você vai alcançar. Propósito é mais abrangente. Fala de estratégias, fala de olhar um caminho. Eu sei que eu tenho um caminho para andar. Não vai ser fácil, mas eu estou no propósito. Não é um objetivo, um evento que vai acontecer. É muito além de um objetivo. Então não coloca objetivo não. Entenda o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Que não são as minhas vontades. Tem alguém aí, gente? O inimigo nesses dias tem usado estratégias para nos roubar do propósito. O inimigo nesses dias tem usado distrações que não são pecados, tá, gente? Na maioria das vezes não é um grande pecado. Sabe o que é? O nosso amigo Judson, que esse ano vem aqui. Judson Oliveira. Amém. Pelo menos tenha fé comigo. Mas a gente já está em contato. Tem que ter fé e ação, né, gente? Ele fala assim, tem uma música, eu não vou cantar não, porque hoje eu não estou podendo. Ele fala sobre distrações e coisas boas. Distrações e coisas boas. O inimigo usa como estratégia para nos roubar do propósito. E a gente prioriza coisas boas. Lembra que a gente leu? Não tem problema. Mas nos tira do propósito. E ele usa essas estratégias. E aí sabe o que acontece com a gente? A igreja, eu tenho muita preocupação com isso. A gente fala aqui, até de luzes, a gente usa as luzes para facilitar a transmissão para quem chega. Mas na hora do louvor, a luz não é o que me motiva nesse ambiente. Se desligou a luz para eu adorar mais um pouquinho, tem uns memes na internet, eu peço para desligar a luz às vezes, né? Para! Eu tenho, sabe o que é a distração da igreja? A igreja, ela entrou no lugar da experiência. Que mané experiência? A Ana Paula fala, não pode falar, eu também posso. Eu fui criada numa igreja, vendo os meus pais ajoelhados toda madrugada, vendo pastores reunidos ao redor da mesa. É nessa igreja onde não há maiores ou menores. É a igreja de Cristo. E com os anos nós fomos perdendo o senso de propósito no lugar das coisas boas e distrações de viver uma experiência. Mas Deus está levantando a sua igreja nesses dias que não vai se mover por uma experiência que eu vivo no culto. Se o culto cantou a canção que eu gostei ou não, não importa. Tem uma eternidade aqui, ó, que me faz adorar o Senhor. Se eu estou bem ou se eu estou mal. Porque eu sei que eu tenho um propósito. Tem alguém aí, gente? Eita. A gente começa a perder níveis de consciência de quem nós somos. Eu falei aqui no ano passado que uma noite o Senhor me parou, um dia antes do meu pai falecer. E Ele falou assim para mim, uma madrugada inteira. Eu adoro dormir. E Ele me parou a madrugada inteira. Ele só falava duas frases. Ele só falava duas frases. Quem é você? E aonde você está? Quem é você? E aonde você está? As distrações, as coisas boas, elas nos tiram o nível de consciência de quem realmente nós somos. Você se lembra de quando você se converteu?
Você se lembra do que você ansiava? O que era prioridade? O que você colocava na frente? E aonde você está agora? O que é prioridade para você? Como igreja local? Como família? Como pai? Tem alguém em casa aí? Faz sentido isso? O inimigo tem retirado isso. E muitos têm abandonado o caminho de Deus, os processos. Por quê? Porque olha para o lado, não tem apoio. As dores que eu passei. Eu não tenho condição financeira, como o pastor Marcelo falou aqui no início. Eu não tenho condição financeira, então eu não vou fazer. Eu sofri, então eu vou parar nesse lugar da depressão. Alô? Nós temos um propósito pela frente. A gente vai se perdendo nas dores, nas situações externas. Mas eu aprendi na Escritura, e tudo que está escrito ali, eu acredito que ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se fortalece dia após dia. Porque existe uma eternidade em mim, que não tem a ver com questões externas, com o que me feriram ou o que eu feri. Porque não é só o que me feriram, é o que eu feri também. Com lugares, e eu abandonei esse lugar por coisas boas. Mas essa tarde o Senhor falou comigo. Eu estou restaurando na minha igreja o senso de propósito pela qual ela existe. O que é senso? A palavra senso fala de sentido, fala de entendimento, de discernimento, de clareza. De ter discernimento do meu propósito. É isso que é o senso. Nesses dias, os pais de família, as mães de família, passando ou não por dificuldades, nós vamos ter clareza, discernimento, sentido pelo qual nós existimos, pelo qual os nossos filhos existem, pela igreja que o Senhor me plantou. O senso de propósito está sendo restaurado na igreja. O que eu priorizo, o que vai na frente? O que eu desfruto, lembra o hebraico? Eu desfruto, mas em direção à vontade de Deus. Eu posso desfrutar na guerra? Pode. Mas a guerra vai passar, porque há tempo de guerra e tempo de paz. Tem alguém aí, gente? O ser humano, ele nasceu para ter sentido. Você conhece a história de Gênesis? O diabo roubou o sentido, trocou os valores. Olha, sente, come. Ele troca os valores. Mas o ser humano nasceu com o sentido. Sabe o que é o senso de propósito? Hoje eu posso falar um pouco, pastor Marcos, pastor Marcelo, Messias, Rodolfo, minha irmã, alguns companheiros aqui mais próximos. O senso de propósito, sabe o que ele faz com a gente? Ele faz a gente entender que, como nós lemos em Eclesiastes 3, eu posso estar passando num tempo de guerra, mas ele é uma âncora. O senso de propósito, o discernimento do meu propósito, ele me prende e não me faz desistir pelas dores e pelas decepções. E alguns que estão do seu lado não vão entender por que você está passando por isso e não desistiu, por que você está passando por isso e não abandonou. Porque eu tenho senso de propósito. O senso de propósito, ele nos traz firmeza. Nós precisamos compartilhar com os nossos filhos uma geração que está arrastando para cima, só nas sensações, só na experiência. Há um desafio para eu e para você, como pai e mãe, de jovens, de crianças, na igreja, de restaurarmos, nem de restaurarmos, de colocarmos dentro dos nossos filhos um senso de propósito. Meu filho, você sabia que Jesus vai voltar? E quando ele voltar, ele precisa te encontrar pronto. Mas mamãe, esses dias lá em casa, quando a gente entra com essas histórias, eles já ficam meio assim, né? Mas calma, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a gente vai trazendo que o que vamos passar não tem a ver comigo, tem a ver com a vontade de Deus. Tem alguém em casa aí? O senso de propósito é quando eu estou diante de uma dor ou de um obstáculo, eu não paro. Eu não paro na dor.
Eu não paro na traição. Eu não paro na traição. Eu não paro no que eu errei, que não posso voltar atrás. Eu posso sim não errar mais, mas eu avanço porque existe um senso de propósito dentro de mim. Tem um amigo nosso que vocês não conhecem, a maioria não conhece. Tem uma canção, né, Rodolfo? Vamos tirar essa canção? Dentro de mim há um fogo que queima. Ele fala assim: dentro de mim há um chamado que me persegue e não me deixa em paz, nunca mais. Dentro de mim há um fogo que queima, há um chamado que me persegue e não me deixa em paz, nunca mais. Eu sei que eu tenho isso, mas eu não posso parar em mim. Eu preciso deixar um legado para quem está perto de mim, sejam filhos biológicos ou espirituais. Tem alguém em casa? Eu creio que a igreja de Jesus nesses dias vai voltar a queimar pelo propósito pelo qual aqueles discípulos de Jesus morreram como mártires. Entregue-se a um propósito maior do que as suas próprias vidas. É nesse lugar que a gente vai esperar a música, a letra, a luz. Não vou esperar, eu vou me rasgar, porque existe um propósito maior do que as minhas sensações. A minha alma não vai mais meditar, mas o meu propósito vai me conduzir. Aleluia. Fala assim comigo: centro. O centro da vontade de Deus. Sabe o que é propósito? É um lugar de convergência. O nosso inimigo diz que não vai vir, que não vai dar. Ele tenta nos intimidar diariamente. Ele vai ficar fazendo isso para sempre. Esquece! Ele vai fazer intimidação. Mas eu entendo que quando eu estou no propósito de Deus, passando por guerra ou paz, eu estou no lugar de convergência. Quando eu estou submisso, porque tem aquele negócio, né? Eu não queria estar aqui. Já viu quando você bota o filho? Já teve gente que falou assim: senta, você está de castigo. A criança, quem é professora sabe, né? Estou sentada, mas eu estou em pé aí, olhando para você, meu espírito está em pé. Então não é passar pela situação, simplesmente é se submeter e se render. É se submeter. Está passando pelo processo? Se rende. Seja obediente à vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque nesse lugar as nossas preferências e a vontade de Deus vão brigar. Mas nesses dias Deus está levando a sua igreja, a sua família, a sua casa, os seus filhos para o centro da vontade de Deus, que é um lugar de convergência. Como assim? Nós falamos aqui no momento de oferta. O senso, o discernimento, a clareza do que é o propósito. Sabe o que é? Quando você se rende e fala: Senhor, eu não consigo, eu estou distraído, você está fazendo uma coisa nova, eu não estou percebendo, mas eu me rendo. Me leva para o centro da sua vontade. Quando nós nos rendemos e entramos nesse lugar, é como um imã que nos atrai ao propósito de Deus, ao centro da vontade dEle. E nesse lugar eu encontro convergência. Fala assim comigo: convergência. Convergência de quê? Eu parei, não dá mais para mim não, porque eu estou sofrendo, me traíram, eu fali, não sei o que lá. Cada um com as suas histórias, com as suas historinhas. Para na sua historinha para ver onde vai dar. Quando eu entro no centro da vontade de Deus, sabe o que eu encontro? Recurso. Não foi a força do meu braço, é favor de Deus. É um lugar onde você não vai ter como explicar, não vai dar resposta na rede social. Se esconde um pouco. Nesse lugar do propósito tem convergência, e ali tem recurso. E está eu e você correndo atrás do recurso, fora do propósito. Ele está dizendo: vai para o propósito, que no propósito tem recurso. Eu estou correndo atrás do recurso. Vai, fica aí nesse lugar perdido. As suas preferências, a sua vontade, não é nem pecado não. Mas quando eu me rendo ao propósito, a vontade de Deus, a clareza,
eu encontro recurso no meio do caminho. Eu profetizo que nesses próximos dias, Deus está abrindo um portal de convergência sobre a sua casa, sobre tudo que leva o seu nome. Você que está na sua casa, receba em nome de Jesus, sobre tudo aquilo que leva seu nome, seus filhos, seu casamento. Deus vai abrir um lugar de favor, um portal de favor, e não é o quanto você pode produzir, é o tanto que você pode se render. Não é mais o que eu produzo, é quanto eu me rendo. Fala assim comigo, recurso. Fala assim, por favor, convergência de recursos. Eu não vou parar aí não, vou deixar o pastor Marcos pregar no domingo que vem, na ceia não, na palavra de oferta sobre recursos, a convergência de recursos no propósito. Eu quero falar sobre um outro ponto que a gente encontra nesse lugar de convergência, da vontade de Deus, do propósito. Sabe o que você encontra? Pessoas! Que isso, pastora? Pessoas, sim, eu já quis fugir de pessoas, mas Deus falou assim, calma, há tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. Agora eu vou te fazer abraçar novamente, e eu vou te colocar com pessoas que têm aquilo que você não tem. Você tem a sua medida e elas têm a medida delas. Deus vai te conectar a pessoas num lugar de convergência, enquanto você menos espera. Vigia nas mesas que você senta, porque você pode se desconectar do propósito de Deus, mas quando você se rende, Deus te conecta com pessoas improváveis, alguns. E sabe o que tem a ver com pessoas que existem no propósito também? Fala assim, o senso de pertencimento. Como assim, pastor, pastora? Pessoas, o senso de pertencimento não é estar num grupinho de pessoas que você gosta e todo mundo fala igual, meus amiguinhos, meus melhores amigos. Às vezes, deixa eu ver como eu falo, Rodolfo, Deus vai tirar você dessas mesas, ou vai tirar essas mesas de você, e Ele vai te juntar a pessoas que não tem a ver com um grupo social de pessoas que falam a mesma coisa, que sentem a mesma coisa, mas que elas têm tudo em comum. Elas têm o mesmo propósito que você. É esse tipo de pessoa que Deus quer conectar com você nesses dias. É esse tipo de pessoa que você tem que ouvir. São essas mesas que você tem que sentar. Não melhores amigos, mas pessoas que têm o mesmo propósito que você. Sabe o que vai gerar em vocês, em nós, como igreja local? Um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, porque não somos todos iguais, mas olhamos todos para um só propósito. Isso é senso de pertencimento. Aqui na igreja local, quando nós começamos há mais ou menos um ano atrás, eu ficava preocupada, eu conversava com os pastores, como que a gente vai começar a se relacionar com famílias inteiras? A gente não conhece, né, Renata? Renata. É Renata, acertei? Viu? No totó. E a gente vai se relacionar com outras pessoas, outras famílias. Vou ter que abrir a minha vida de novo. Deus está dizendo assim, eu vou te colocar, enquanto você se render ao propósito, com mesas, com pessoas que talvez não são iguais a vocês são improváveis, mas elas têm o mesmo propósito que você. E isso vai trazer a vocês, a comunidade local, um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar, porque não somos perfeitos, não somos iguais. Talvez não somos melhores amigos, mas temos um só propósito. Recursos, fala comigo, recursos, pessoas e responsabilidade. Fala assim, responsabilidade. E quando eu estou nesse lugar, eu entendo o que eu preciso fazer. Eu não fico mais esperando para alguém me ligar. Eu sou aquele sujeito ativo. Agora eu que ligo. Mas eu estou passando por dificuldade. Eu que deveria ser. Não. Quando você tem um propósito, você para de ser menino. Você entende que é tempo para todo propósito. Você sai desse lugar e você tem a responsabilidade. Por quê? Porque Deus te inseriu no meio de um grupo social, de uma igreja local, que está restaurando o propósito pelo qual vocês existem, foram criados, estão plantados, e todos têm um só lugar, um só coração, um só propósito e responsabilidades repartidas. Se você está nos visitando, talvez você está no lugar errado. Pastora, não fala isso que o pastor fala. Não veio, você está falando besteira. Se você está procurando
alguém para te ligar, alguém para ti. O eu. Aqui nós pregamos o Evangelho de Jesus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Aqui é para quem eu vou ligar, passando por dores ou não. A quem eu vou ajudar. Que horas que eu vou abrir a minha casa para uma mesa. Que horas que mesmo passando por depressão, eu vou ser instrumento de Deus para cura para outras pessoas. Que é nesse lugar que Ele vai me curando. Porque aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o lugar de responsabilidade. Fala assim comigo, o senso de responsabilidade. Tudo isso está no propósito. Por quê? Porque como nós lemos em Eclesiastes, ele fala, há tempo de abraçar e há tempo de parar de abraçar. Então está dizendo, poxa pastor, agora eu fiquei bipolar? Não! Mas o mesmo Deus que fala para você, vai, agora ele fala, agora para e vai para outro lugar. E eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter maturidade para entender. Tem alguém aí, gente? Alô? Abra comigo em Neemias capítulo 1, para a gente encerrar. E aí eu precisar da parte B. Em algum dia desse, que a Tânia Tereza, eu não vou competir com a Tânia Tereza no domingo que vem, né, gente? Vocês sabem que à noite, como foi falado, ela vai ministrar aqui no culto aberto a todos, não tem valor, é culto, amém, à noite, então traz todo mundo, amém? Pastor, eu não consegui fazer inscrição presencial, aproveita e vem no domingo que vem à noite, é feriado de carnaval, mas a gente vai estar aqui celebrando ao Senhor, amém? Eu vou precisar da parte B um dia desses, mas vamos começar e vamos até onde nós conseguimos. Por que eu preciso falar de Neemias com vocês? Porque Neemias foi um homem que Deus levantou com um senso de propósito, pelo qual ele foi criado. A Escritura fala que ele estava num lugar confortável. Ele não precisava se envolver com aquelas coisas. Ele não precisava se meter naqueles lugares. Mas porque ele tinha um chamado que o perseguia, porque ele tinha um senso de propósito, ele saiu do lugar do conforto, de esperar que alguém faça alguma coisa por mim, para se envolver no centro da vontade de Deus. E sabe o que ele encontrou naquele lugar? Que ele sai do conforto, ele olha, e depois que ele sai e vê o que ele teve, ele teve responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade pelas suas ações até o fim. Porque você começa a fazer algo, você tem que ter responsabilidade até o fim. E ele falou, meu Deus, onde eu me meti? E ele foi até o fim. E no meio do caminho ele encontra recurso, ele encontra pessoas, ele começa a encontrar um lugar de convergência. Porque ele se rendeu, ele saiu do conforto e foi para o propósito. Rapidinho, abra comigo em Neemias capítulo 1, versículo 2 ao 8. Vamos ver até onde a gente consegue aqui. Dá um pouquinho mais da sua paciência aí, gente. Fala assim, tá, eu dou, para eu entender que é você. Você tem que dar um pouquinho? Dou, é isso aí. Veio a Nani, vamos ler uns nomes bem diferentes hoje. Um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Cuidado, porque às vezes você faz algumas perguntas, tenta começar a se envolver em algo e não tem responsabilidade de ir até o final. Nem se envolva. Não faça votos que você não pode cumprir. Mas eu sei que eu estou diante de vocês, e vocês são fortes, e Deus está levantando uma igreja de filhos que vão se comprometer com a causa do reino de Deus. E Neemias fez isso. Ele fez uma pergunta, agora ele tinha que ir até o fim. E disseram-me os restantes, que não foram levados para o exílio, e se acham na província, esses que não quase morreram, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas estão queimadas. Pode ir seguindo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus,
porque não era o que ele, com a sua influência, podia fazer. Ele foi para o lugar do propósito, do centro da vontade de Deus, e buscar Deus. Você colocou uma eternidade em mim, o que você quer que eu faça? E aí ele diz, e ele começou a orar e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires a oração dos teus servos que hoje faço na presença. E ele assume os pecados, que ele fala assim: os pecados que nós temos cometido, não é os pecados que eles cometeram, porque nessa hora ele ainda não estava em Jerusalém, mas ele ora como se ele estivesse. Ele fala: os pecados que nós temos cometido. Ele estava num lugar confortável, ele não precisava disso. Pode passar. Olha, ele vai assumindo as culpas. Temos procedido de forma corrupta, pecamos contra ti. Pode passar. Lembra-te da palavra que ordenastes. Pode passar. E ele vai trazendo a memória do Senhor. Mas esse aqui, deixa eu ler aqui no meu. Até o 8. Fala assim comigo: senso de responsabilidade. Neemias entrou num lugar, porque ele era um homem de propósito. Ele tinha responsabilidade com a sua causa, com a causa pelo qual o Senhor o inseriu. Ele fala: Senhor, nós temos pecado, Deus está nos plantando como igreja, nós temos muita coisa para fazer, muito ministério para estabelecer, mas tenha senso de responsabilidade. Chega para os pastores, para os líderes, para o seu irmão ali da escala e fala assim: em que eu posso te ajudar? Não é o que o outro fez de errado, é o que nós podemos fazer juntos. E ele aqui, ele assume a responsabilidade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao tempo de guerra. Ele assume a responsabilidade. Agora no versículo 9, olha o senso, a clareza que Deus traz para ele com relação ao propósito. Preste atenção. Mas se vos converterdes a mim, o Senhor diz a ele, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que os tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que Deus faz para ele? Deixa eu te falar, Neemias, você fez bem. Você está assumindo a responsabilidade em meio à dor. Deixa eu te falar, eu quero te falar do meu propósito. Eu tenho um lugar para que o meu nome seja habitado. Ainda que tudo isso aconteça, você vai dizer a eles que vocês precisam estabelecer um lugar para que o meu nome seja entronizado e habitado naquele lugar. Uau, Neemias capta o propósito de Deus. Quando ele pega o propósito de Deus, ele entende: eu entendi, nós nos perdemos. Ele está fazendo uma coisa nova, eu não estou percebendo. Uau, eu me perdi. Deus falou que ele quer um lugar para ali fazer habitar o seu nome. Por onde eu começo? Porque está tudo queimado. Os muros estão derrubados. E aí nos capítulos que se seguem, não dá tempo de eu ler. Se você quiser ler em casa, como um dever de casa, faça isso. Ele começa a andar pela cidade. Eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Ele começa a andar e ele começa a chorar, olhando os muros. Talvez, sabe, a gente tem visto na internet, né? Eu até não gosto de ver muito, mas tem umas situações terríveis acontecendo nos Estados Unidos. Casas inteiras queimadas. Você já imaginou aquelas pessoas andando pelas ruas, vendo? Aqui foi onde eu levava meu filho para a escola. Eu andava de patinete, de bicicleta com meu filho aqui. Ali era a natação, ali era a pracinha. Ali era pior. Mas é mais ou menos isso. Com todo respeito aos nossos irmãos dos Estados Unidos. E os textos que se seguem no próximo capítulo diz que Neemias andou pela cidade e ele chorava. Ele se juntou com... E ali Deus conectou a ele poucos amigos que eles achavam como Elias, que não tinha mais ninguém. Quando ele olhou para o lado: você está aqui também? Você está aqui também? E eles começaram a orar, e entrar em jejum, e entrar em choro, porque eles tinham um senso que Deus tinha um propósito, um lugar para ali fazer habitar o seu nome. Mas a realidade era a dor. Mas a dor não pode me tirar do propósito. A dor não pode ter o poder de me tirar do meu propósito. Você está em casa aí ainda?
A gente já vai caminhando aqui para o encerramento, aonde a gente consegue. E no versículo 1, capítulo 1, 11, lê no 11 aí rapidinho. Neemias 1, 11. Ah, Senhor, estejam, pois, e ele orando, né, gente? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, que se agradam em temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Aqui ele está dizendo o seguinte: Senhor, nos traz recurso, porque nós estamos em meio à dor, mas nós não temos recurso. E nos capítulos que se seguem, eu vou resumir. Ele chega diante do rei, e o rei começa a liberar cartas. E o rei ele acha favor diante do rei. E o rei fala: o que você precisa? Você precisa de pessoas? Eu vou te dar pessoas. Você precisa de cartas? Eu vou te dar cartas. Você precisa de recurso? Eu vou te dar recurso. Porque se Neemias parasse andando pelas ruas, chorando com seus amigos, ainda era válido. Parou na emoção. Mas Neemias, ele vai além. E quando ele encontra o rei, ele entra num lugar de convergência. E não só de pessoas, mas de recursos são liberados para ele. E ele começa a ter recursos. E ele começa a sair com aquelas cartas. E quando ele sai com as cartas nas mãos, ainda estava tudo queimado. Mas ele sai com o recurso em mãos, entendendo: Deus, nós vamos estabelecer um lugar para a habitação do nome do Senhor. Esse é o nosso propósito. Não vamos parar no meio do caminho. Nós temos um foco, nós temos uma prioridade: estabelecer um lugar para que o nome do Senhor seja habitado. Não podemos parar nessa. Eu sei que é queimado, não olha. Tem situações que você vai ler em Neemias, que ele até fala assim: passa, não olha muito, porque senão você vai parar aí. E sabe o que ele faz nos versículos seguintes? Não conta para todo mundo. Não conta. Ele fica em sigilo ainda. E ele conta no momento certo. No momento certo, sabe o que ele faz? Reúne as famílias. Famílias sem casa, sem dinheiro, passando por necessidades de alimento. E ele reúne. E aí, por fim, eu acho que dá para a gente parar aqui hoje. No versículo 2, capítulo 2, 10, por favor. Quando ele sai com recurso em mãos. Fala assim comigo: recurso. Diante disso, ficaram sabendo Sambalate e Tobias, e muito lhes... Essa versão está muito boa. A Bíblia fala que eles ficaram muito irritados que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No meio do caminho, ele com recurso, entendendo o propósito, Deus unindo ele a pessoas, Sambalate e Tobias se levantam com espírito de intimidação para o fazerem pararem e não cumprir o propósito de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa nesses dias, que todo espírito de intimidação, de medo, de que você vai falir, de que quantas vezes você tentou e não conseguiu no seu casamento, de novo não, isso é intimidação. Eu declaro todo espírito de intimidação contra a sua vida caído por terra, pela autoridade do nome de Jesus. Porque a Escritura diz de que quando eles souberam, eles se irritaram de que alguém estava querendo fazer favor aos judeus. E se você for lendo os capítulos que se seguem, as famílias se reuniam. Hoje eu não vou dar tempo de ler. Deus começou a dar estratégias para Neemias. Deus começou a dar estratégia, porque no propósito, na convergência, Deus vai abrir os seus olhos para ver aquilo que você não conseguia enxergar. Ele vai abrir e vai falar assim: eu estou fazendo um caminho no meio do deserto. Você estava tão distraído, não conseguia enxergar. Agora eu te trago o senso de propósito. Você vai enxergar. Deus começa a trazer para Neemias estratégias. Os homens começaram a construir os muros. Você vai ler. E aí no meio do caminho ele fala assim: não, dá uma arma para eles também, porque estamos construindo, mas estamos em guerra. Lembra? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar.
Deus. Faz sentido isso para você? Pegou, Juliana? Pegou, Fabiano? E o descanso, eu creio, há tempo para todo propósito, há tempo para todo propósito. Cura, recompensa, vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, eu creio, vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, recompensa, vem, sem demora. E aí Deus começou a dar estratégia, porque num propósito, sabe o que tem, Andréia? Tem recurso, tem pessoas, tem favor de Deus, que não é mais a força do seu braço, é o favor de Deus. É favor. E tem estratégias, tem revelação de Deus. Coisas que você não via, Deus vai abrir os seus olhos para ver. E Ele fala, dá arma para eles. E dá uma enxada para eles também. Versículo 19, versículo 20, 2, 20. Fala assim comigo, intimidação. E ele tenta vir para intimidar. Então eu lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos. Estamos rendidos. Somos servos com um propósito. Ele nos disse que Ele precisa de um lugar para fazer habitar o seu nome. Esse é o propósito. E nós vamos fazer a nossa parte. Eu tenho responsabilidade. Eu pertenço a esse grupo, que não são perfeitos, mas que têm tudo em comum. Nós nos disporemos e reedificaremos. Vocês não têm parte, nem direito e nem memória. Eita! Aonde estão as mulheres de Deus que vão se levantar contra o inimigo disser? Quantas mães aqui têm coragem de dizer que muitas vezes o inimigo tentou dizer para você acerca dos seus filhos: seu filho não vai viver, vai morrer, vai ficar com uma doença, vai morrer. Quem já sentiu isso? Tem coragem? Todo dia quase. Isso é intimidação. Nós vamos falar como Neemias: eu estou edificando uma casa para o Senhor. Você não tem parte nisso. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Você não tem parte nisso. No senso de propósito, Deus nos dá ousadia, porque não é na minha força. Ele aperfeiçoou o poder dele na minha fraqueza. Ele estava na dor, ele estava chorando, olhando para aqueles muros queimados, mas ele não parou na dor, porque ele tinha senso de propósito. Versículo, vamos para o 4, vamos pular para a gente encerrar. Capítulo 4, versículo 1. E aí Deus dá estratégias. Eles começam a se mover com recursos, todo mundo olhando para o mesmo lugar, o murinho crescendo, né? Com todo respeito, né? O muro, meu Deus, os muros lá. Há uma briga por aqueles muros, né? Eu vou, hein? Eu vou lá, hein? Quem vai comigo? Eu vou em Jerusalém. Eu preciso ir, Senhor, me dá esse pão grato. Os muros, tendo, ai meu Deus, eles enchem muita paciência. Tendo Sambalate, Tobia ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou, escarneceu o tempo inteiro, vindo com intimidação. Então, gente, não para nunca. Se você tem um tempo de guerra, vai ter intimidação. No tempo de paz, vai ter intimidação. O muro está crescendo, vai ter intimidação. Então não para na intimidação. Não para no medo. E eles insistindo. Quer ver mais uma intimidação? Vai no 11. Não, vai. O 2. 4:2, perdão. Olha isso, o que eles falaram, gente. Que fazem esses fracos judeus? Vocês estão lendo aqui? Que fazem esses fracos judeus?
admitir-se leais, isso? Sacrificarão? Vão concluir a obra? Renascerão dos montões? Próximo. Estava com ele Tobias também, enchendo a paciência, e disse: ainda que edifiquem, fino uma raposa derrubará. Meu Deus, quanta intimidação. Vocês estão entendendo? O povo já estava animadinho já, tá? Estava cantando louvores na escala, é minha escala, me dá arma. E eles estavam vindo com intimidação. Vocês são fracos, vocês não vão conseguir. Quer ver mais intimidação? Vai para o 11. Não, vai para o 7. É muito chato, né? Ouvindo Sambalat e Tobias, começaram que o povo começou a fechar as brechas. Olha, eles ficaram irados. No 8, ajuntaram-se todos com um acordo de vir atacar. Olha aqui, pessoas, elas se juntam com ira do propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque eles não têm propósito. Não é que eles não são filhos de Deus, eles são filhos de Deus. Eles também nasceram com propósito, mas pela falta do propósito, pela falta do senso, eles ficam perdidos e se juntam com ira para tentar derrubar aquilo que Deus está construindo através de você. Então não para nesse lugar. Eles se juntaram. Então tinha mais gente com Sambalat e com Tobias para tentar causar o que, gente? Confusão. Mas um povo com um propósito, ele tem uma voz de comando. E aí que a gente vai encerrar hoje. Eu precisava chegar aqui com vocês, por isso eu fiquei ansiosa de chegar aqui. O povo com um propósito, com senso, com discernimento do propósito de Deus, ele consegue ouvir a voz de comando, mesmo com meio a dor, mesmo em meio a afrontas, mesmo em meio a confusão, mesmo em meio a motim. Ele tem uma voz. E ele não perde a noção do propósito. Deus nos estabeleceu para levantar o teu nome aonde Ele nos plantou. Eles tinham uma palavra. Você tem uma palavra? Não saia desse lugar. Não ceda para a intimidação. Nós já lemos o 11. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, matemos eles e vamos fazer parar essa obra. Nós vamos entrar agora no meio deles para que essa obra pare. Gente, tem alguém em casa comigo? Capítulo 6, versículo 1. Ouvindo Sambalat e Tobias que o resto dos nossos inimigos, tinham outros, hein? Que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tinha colocado as portas, mas eu já tinha edificado o muro, eu já tinha estabelecido as famílias, já não havia brecha entre os muros, faltava só acabamento, faltava só as portas. Quando eles ouviram isso, mandaram me dizer, tentaram fazer um acordo, porém tentavam fazer o mal. Versículo 3. E eu agora quem veio mensageiro para eles, e eu disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu não tenho tempo mais de abrir as suas cartas. Não me manda mais mensageiro. Eu não tenho tempo de ficar lendo cartinhas. Eu não tenho tempo de ficar na rede social ouvindo seus recados. Eu não tenho tempo de ficar vendo a sua vida perfeita. Eu estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Eu não vou ler mais. Eu cansei de você. Pode me mandar mensageiro que nem vai chegar mais a mim. Eu não quero mais abrir as suas cartas. Eu estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Porque não é o meu nome. Eu estava no conforto lá do palácio. Eu estou estabelecendo um lugar para levantar o nome do Senhor. Ele me falou isso há um tempo atrás. Eu imagino Neemias pensando dessa forma. Fique de pé no seu lugar. Você que fala em línguas, libera a sua oração em línguas no seu lugar. Estou com preguiça, fica na sua preguiça aí. Eu
com vontade, sem vontade, com calor, suada, cansada, eu entendo que eu tenho uma eternidade aqui dentro de mim. Aquele que fala em línguas a si mesmo se edifica e se constrói, e a Deus fala em mistérios. Deus está restaurando no seu casamento o senso do propósito pelo qual Ele te uniu a esse homem, Ele te uniu a essa mulher, os filhos que Ele te deu, tudo que leva o seu nome, a empresa que Ele te permite administrar, o trabalho que Ele te plantou, a igreja local que Ele te estabeleceu. Ele está abrindo seus olhos para ver. Eu faço uma coisa nova, você não percebe, mas Ele está tirando distrações. Chegou uma hora que Neemias cansou de Sanbalat e Tobias. Falou: chega de ficar me distraindo com a sua intimidação. Eu tenho responsabilidade, eu tenho propósito, eu pertenço a um povo. Eu estou olhando para um lugar que não é da minha preferência, não é o que eu vou receber, é o que eu vou dar. Não é quem vai ligar para mim, é para quem eu vou ligar, é quem eu vou cuidar. Eu, como discípulo de Jesus, é que discípulo que eu vou fazer. É o senso de responsabilidade que Ele está restaurando na sua igreja, nos tirando das distrações e das coisas boas, e entendendo que nesse tempo que Ele tem nos plantado, há tempo para todo propósito. Para nós encerrarmos, capítulo 4, versículo 18 ao 23. Neemias 4, você na sua casa, do 18 ao 23. Nós já falamos dessas estratégias, mas olha bem, nós vamos entrar a partir de meia-noite em jejum e oração. Quem já está na escala aí de meia-noite, gente? Levanta os da meia-noite. Eu vou entrar nos de 7 da manhã. Quando você tiver 7 da manhã, eu estou lá junto com você. Eu vou botar assim, ó, Pastor Marcos, pode botar lá no grupo? Pegando o bastão. Posso? Quando acabar, eu vou botar passando o bastão. Eu adoro isso. Eu adoro ser igreja com vocês. Mesmo que eu ainda não conheça pessoalmente a sua família, Deus está nos unindo com um propósito. Deus está restaurando em nós o senso de pertencimento. Não são as minhas preferências, é a vontade do Senhor que me consome. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia sua espada, assim como edificavam. Lembra das estratégias? Eles edificavam e usavam as espadas. Mas o que tocava a trombeta estava junto do povo. Uma outra estratégia que Deus dá a Neemias. Ele levanta alguns homens com trombetas, e ele fala: quando vocês ouvirem a voz da trombeta, se reúnam naquele lugar. Não mais só as espadas ou os instrumentos de obra. Ouçam o som da trombeta, porque no propósito, uma só voz, um só coração, uma só linguagem. Mas eu fui criado assim, eu acredito nisso. Fica no lugar das suas crenças, para você ver onde você vai parar. Eu sou cidadão do reino dos céus. No lugar aonde vocês ouvirem, fala assim comigo: trombeta. Versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrerei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Nosso Deus pelejará por nós. Quando ele parou de dar ouvidos à voz da intimidação, ele diz: quando vocês ouvirem o som da trombeta, larga a espada, larga a enxada, vai se juntar, porque é nesse lugar que Deus vai guerrear por nós. Versículo 22, 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunha as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas.
Também nesse momento, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e as estratégias. Uma só voz, versículo 8, capítulo 8. E aí nós encerramos. Faz esse dever de casa. Lê todo o livro de Neemias. Escreve, anota, rabisca a sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 1. Aqui nesse contexto, os muros já estavam edificados. O povo já estava alegre. Esdras se une a Neemias. Esdras traz a lei. Esdras fala: agora chegou o momento de ler a lei de Moisés. Até a lei das primícias, não dá tempo, Andréia. Eles leram. Eles começaram a ler a lei. É o culto, eles fizeram um culto. Juntou todo mundo. Agora vamos ler a palavra? Vamos ler a escritura? E quando eles começaram a ler, versículo 8, todo o povo se ajuntou. Lê aqui comigo: como um só homem. Fala assim comigo: como um só homem. Diz assim comigo: como um só homem. E todo o povo se ajuntou com uma só linguagem, com um só propósito, olhando para o mesmo lugar. Famílias diferentes, não eram perfeitas, não eram iguais, mas tinham um só propósito, como um só homem. E o povo se ajuntou e trouxeram o livro da lei de Moisés. Versículo 2. E Esdras apareceu e eles ouviram. Vou parar por aqui. E a escritura diz que eles adoraram ao Senhor, que eles levantaram louvores, restauraram os levitas. Todo o povo começou a ser restaurado em adoração. Eles se renderam, trouxeram dízimos, trouxeram ofertas. Meu Deus, no lugar do propósito, a convergência. Deus está levando você e a sua casa para o centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus não é o centro das minhas preferências. É quando eu me rendo. Não é o quanto eu posso produzir, é o quanto eu posso me entregar, me render. Quando ouvirdes o som da trombeta, parem de lutar, porque é nesse lugar que Deus vai pelejar por nós, porque há tempo para todo propósito. Feche os seus olhos no seu lugar. E nós encerramos por aqui. Você que fala em línguas, libera suas orações em línguas.